Olá pessoal, o canal Ser Ciência tem como objetivo, em síntese, a divulgação responsável da ciência. No momento em que ocorre em Dubai o encontro de 197 nações para debater o aquecimento global, a revista Nature publicou um levantamento sobre o que foi feito, mostrando as dificuldades e as perspectivas para o futuro. Neste vídeo, compartilho com vocês os dados e as reflexões levantadas por este artigo, além de apresentar as nossas reflexões também sobre o tema. Vamos lá? À primeira vista, parece que não existe chance de termos êxito com o objetivo do Acordo de Paris, firmado em 2015 por 195 países, limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. A taxa de aquecimento atingiu seu ápice nos últimos 10 anos e a temperatura global média em 2023 provavelmente será 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas há pontos positivos a comemorar. Por exemplo, muitos governos estão dando passos concretos para mitigar as mudanças climáticas. Tanto o setor público quanto o setor privado aumentaram investimentos nessa área. Também, os combustíveis fósseis estão sendo substituídos por fontes renováveis de energia em ritmos recordes em vários países. Mas, quais são os problemas? Primeiro, o progresso em termos globais é lento. Nós estamos longe de cumprir a meta de manter o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius até 2030. A emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa está no nível mais alto da história. Florestas tropicais estão sendo desmatadas a um ritmo próximo ao maior que já houve. Investimentos e subsídios para combustíveis fósseis estão crescendo. Usinas termoelétricas que usam combustíveis fósseis continuam sendo construídas. Bem, diante disso tudo, o que é que nos espera? Para averiguar isso, nós vamos ver o trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é um coletivo de cientistas que está estudando profundamente essa situação. Um dos trabalhos mais importantes que eles fazem é estimar o impacto das nossas emissões em diferentes cenários, seguindo diferentes modelos de produção de energia que envolvem mais ou menos emissão de gases de efeito estufa. No eixo vertical, você tem o aumento anual global da temperatura em graus Celsius. No eixo horizontal, os anos, de 25 em 25 anos. Esta referência, 1,5 graus Celsius, é tomada em relação à temperatura global média no período pré-industrial. Antes dessa zona cinzenta, temos os anos que já passaram, portanto, os valores medidos, e o que temos a partir daqui são as estimativas em várias situações. Em 2022, temos uma temperatura global média próxima de 1,2, de 1,3, e ela está aumentando. Vamos ver os cenários em que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas estuda e prevê as várias situações. Aqui nós temos aquela situação que leva a essa curva pontilhada média, que seria correspondente à manutenção dos níveis atuais de emissão até por volta de 2050, quando só então eles começariam a diminuir gradualmente. A emissão líquida zerada de gás carbônico não seria alcançada até 2100. O que é a emissão líquida? Você considera que há uma emissão para a atmosfera, mas que também há tecnologias ou formas de manejo florestais que provocam o sequestro de gás carbônico. Então você faz uma conta, a emissão é positiva, a captura do gás carbônico é negativa e você teria uma emissão líquida nula. Isso, nesse caso, só seria alcançado até 2100. Nesse cenário que eles estão prevendo, se a gente mantivesse os níveis até 2050 de emissão. Neste caso, o aquecimento médio global atinge aproximadamente 2,7 graus Celsius até 2100 e continua a aumentar. Este é o cenário que mais se aproxima do comportamento atual do mundo em relação às emissões. Um cenário mais grave seria se a gente não conseguisse reduzir as emissões de gases do efeito estufa, mas ainda aumentasse essas emissões continuamente. Nesse caso, as emissões de dióxido de carbono são
imaginadas duplicadas até 2100, seria o descuido da humanidade. As temperaturas globais médias atingiriam aproximadamente 3,6 graus acima da linha de base pré-industrial, mais do que duplicando os atuais níveis de aquecimento. Este seria um nível absolutamente catastrófico, impossível de se aceitar. E aquele que seria mais desejável, ou na direção do mais desejável, seria aquele em que as emissões de gases de efeito estufa são significativamente mais baixas, conseguindo-se o balanço líquido zero até por volta de 2080. Neste caso, o aquecimento global médio atingiria aproximadamente 2 graus Celsius até 2100. E essa é uma perspectiva otimista e ainda assim o aumento global médio de temperatura está acima de 2 graus Celsius em 2100. Bem, a verdade é que nós perdemos muito tempo nessa tentativa de mitigar o aquecimento global. Para isso, vou mostrar para vocês alguns gráficos interessantes. Aqui nós temos a emissão real global de gás carbônico em gigatoneladas, aqui até 1992. Por que 1992? É porque nesse momento ocorreu a cúpula da Terra no Rio, a famosa reunião Rio 92, e ali houve o que eu chamo de tomada de consciência. Percebeu-se a necessidade de passar a discutir e a tomar providências concretas para mitigar o aquecimento global, especialmente contendo-se as emissões de gás carbônico. Mas não foi tomada nenhuma providência concreta. Este gráfico mostra as emissões em gigatoneladas, ou seja, 1 bilhão de toneladas, o que equivale a 1 trilhão de quilos de gás carbônico. Essa é a unidade adequada para medir a emissão anual desse gás de efeito estufa no planeta Terra. Se nós tivéssemos começado a redução já naquela época, nós poderíamos chegar a 2090 com zero emissão, e neste caso nós conseguiríamos, conforme as projeções feitas pelo painel intergovernamental, nós conseguiríamos manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Mas nós não fizemos isso. Continuamos aumentando as emissões. Em 1997 ocorreu o Protocolo de Quioto, pela primeira vez metas concretas de mitigação por cada país signatário. Os países em desenvolvimento foram deixados de fora, não foram obrigados a estabelecer metas. Esse protocolo abrangeu mais de 160 países e mais de 55% das emissões de gases do efeito estufa. Se nós tivéssemos começado naquela época, nós teríamos 75 anos para zerar as emissões. As emissões teriam que ser zeradas antes de 2090, porque, como nós já perdemos tempo, há mais gás acumulado na atmosfera e o problema se agravou. Mas nós não fizemos isso. As emissões continuaram aumentando, veio o ano de 2015, nele ocorreu o Acordo de Paris, no qual se deu um consenso para tentar manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius, tentando limitar esse aumento a 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Mas, de novo, ainda não se fez uma redução das emissões a partir dali. Em 2018, o painel intergovernamental afirmou, através das suas projeções, que as metas propostas no Acordo de Paris são insuficientes para o resultado almejado. E se a diminuição tivesse começado naquela época, nós teríamos cerca de 30 anos para zerar as emissões. De novo, esse resultado de emissão líquida zero teria que ser antecipado, porque nós temos mais gás carbônico acumulado na atmosfera. Por isso que vai diminuindo o prazo, não só no início, mas no final. Bem, chegamos a 2022, ali você vê uma pequena diminuição, na verdade significativa, mas se deveu à pandemia, o aumento foi retomado logo depois, e agora nós temos essa situação em que ainda não começamos a redução, mas nós perdemos mais uma janela, e se nós começássemos agora, em 2022, 2023, essa redução, nós teríamos apenas 12 anos para conseguir o resultado zero, capaz de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Como é improvável que consigamos reduções tão drásticas, começa-se a falar na remoção de gás carbônico da atmosfera. Passaríamos a aceitar
que o aumento da temperatura média passasse de 1,5 graus Celsius por alguns anos, enquanto investiríamos pesado nesse sequestro de CO2 que garantiria mais à frente que o aumento de 1,5 graus Celsius fosse retomado. Aqui nós temos novamente a emissão anual global, dessa vez líquida, ou seja, ela vai levar em conta a possibilidade de sequestrar CO2, remover CO2 da atmosfera. Primeiramente, nós temos aqui uma gama limitada acima pelo pior cenário possível e abaixo para um cenário otimista, mas ainda não suficiente para os nossos propósitos. E aí nós vemos, portanto, que a conclusão do IPCC, aquele painel intergovernamental, é de que o mundo provavelmente não poderá se contentar apenas em zerar as emissões de gás carbônico. Em algum momento, após 2050, será necessário remover CO2 da atmosfera para limitar o aquecimento a 2 graus Celsius. Aqui nós temos essa faixa, onde nós temos um limite superior com um cenário bom, um limite inferior com um cenário ótimo, em que foram efetuadas operações para remover o gás carbônico da atmosfera em quantidades muito grandes. Mas, se quisermos limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius ou um pouco menos, nós teríamos que começar a remover quantidades colossais de gás carbônico já a partir de 2030. E aí nós teríamos um quadro bem mais interessante, com aqui vocês vejam emissão líquida negativa, ou seja, você está retirando mais do que emitindo e com isso conseguindo um resultado líquido negativo, que seria um resultado dos sonhos, e isso permitiria cumprir a meta do Acordo de Paris, que é limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. E como seria possível isso? Bom, há algumas propostas. A primeira possibilidade é o plantio de florestas. Mas ao contrário do que se possa imaginar, essa não é uma solução tão simples de se aplicar. A ideia é que, provavelmente, ao se fazer isso, serão escolhidas espécies de valor econômico para o plantio dessa floresta, e isso pode causar problemas na biodiversidade do local em que ocorrer esse plantio. Portanto, poderá haver problemas ecológicos graves, apesar da vantagem de uma floresta que não existia antes remover grandes quantidades de CO2 da atmosfera. Há também uma proposta de alterações sutis da química dos oceanos, outra que é a captura, utilização e enterramento do gás carbônico produzido nas usinas de energia siderúrgicas diretamente no local. Você já captura o CO2 na fonte onde ele é emitido, faz uma utilização química ou faz o enterramento desse material, com isso você faz uma remoção na raiz do problema. Extração direta do gás carbônico da atmosfera por processos químicos ou físicos ainda a serem estudados, mas esses itens 2, 3 e 4, eles ainda são pouco estudados e não há nenhum teste feito com esses processos em um nível que seja eficiente para resolver a questão do CO2 em escala planetária. Portanto, são hipóteses ainda longínquas. Qual seria o custo disso? De acordo com um cientista do Berkeley Earth, Zeke Hausfather, o custo padrão considerado para a remoção de 1 tonelada de CO2 da atmosfera é $100. A esse valor, seriam necessários 22 trilhões de dólares para extrair o CO2 suficiente para reduzir a temperatura global média em 1/10 de grau Celsius, 0,1 graus Celsius. Ora, isso é 16 vezes o gasto mundial total, público e privado, de 2022 com a questão climática. Mais de 11 vezes o PIB brasileiro médio nos últimos anos. Ou seja, é uma solução muito, mas muito cara. O ideal é que refreemos as emissões de gás carbônico antes que nos disponhamos a investir tanto dinheiro para extrair quantidades colossais de gás carbônico da atmosfera. As emissões ainda estão crescendo, mas logo essa tendência deve ser revertida. De novo, a emissão anual global de gás carbônico em gigatoneladas e aqui a projeção que se fazia para o crescimento dessas emissões antes do Acordo de Paris.
Portanto, após 2015, seria isso que se esperava antes que houvesse aquele compromisso de Paris. Então, o que nós vemos é que antes da pandemia da Covid-19, elas estavam subindo rapidamente, mas a pandemia causou uma queda momentânea nessas emissões e depois voltaram a aumentar. Mas, com a adoção de tecnologias de energia limpa, a Agência Internacional de Energia prevê que a emissão pelo uso de combustíveis fósseis vai chegar a um máximo, como vocês veem aqui, depois diminuindo nos próximos anos. Por exemplo, você vai ter, como já está acontecendo, um aumento, uma expansão do uso da energia solar. Da mesma maneira, a energia eólica tem se apresentado. Portanto, essa faixa que vocês estão vendo seria aquela que substituiria o uso dos combustíveis fósseis em razão da contribuição da energia solar e da energia eólica. Também o uso dos veículos elétricos está possibilitando a substituição do uso de combustíveis fósseis, portanto, reduzindo a emissão de gás carbônico. O uso de outras fontes deve ser o suficiente para provocar a redução das emissões que está mostrada no gráfico. Espera-se, portanto, que em 2030 as emissões tenham caído 5% em relação a 2022. Isso representa menos 7,5 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano em relação à estimativa da emissão em 2030, antes do Acordo de Paris. Neste gráfico, nós temos a capacidade de geração de energia global a partir de fontes limpas: solar, eólica, outras renováveis que incluem a hidrelétrica, tão usada no Brasil, a nuclear, que não provoca problemas de emissão de CO2, e outras ainda em estudos, que são aquelas que vão utilizar os combustíveis fósseis, mas com a captura de carbono que eu mencionei há pouco. E ainda usinas movidas a hidrogênio e amônia, que também estão em estudos. O que acontece aqui é que nós vemos agora aqui, a partir de 2025 ou 2023, o aumento expressivo da parte gerada por energia solar e também por energia eólica. A Agência Internacional de Energia projeta que essas duas fontes deverão ser responsáveis por 70% da produção de energia elétrica por volta de 2050. Ainda temos o complemento das outras renováveis, que inclui a hidrelétrica, a nuclear e aquela de combustíveis fósseis, que, como vocês veem, não existe aqui ainda, né, mas espera-se que comece a funcionar a partir de 2030, algo parecido, e com isso nós temos essa substituição que a Agência Internacional de Energia prevê, que melhoraria muito o quadro de emissão de gases de efeito estufa. Mas há muito ainda o que se fazer. Algumas providências importantes estão aqui. A limpeza de emissões de outros setores. Por exemplo, a indústria pesada, a aviação, responsáveis por grandes quantidades de emissão de gás carbônico, transporte de cargas por caminhões, a agropecuária. No caso específico da agropecuária, nós temos uma forte emissão de gás metano, que é outro responsável pelo aquecimento global. E os sistemas de abastecimento em geral, que emitem bastante gás carbônico. A questão do metano também não pode ser deixada de lado. Todos esses cálculos que vocês veem levam em conta que o metano vai ser reduzido rapidamente, o que ainda não se viu acontecer. A atividade pecuária é o principal responsável por essa emissão, mas há muitos estudos mostrando que ela pode ser mitigada rapidamente, inclusive com bons resultados econômicos. É preciso ainda investimento e vontade política para que isso aconteça. E também é bom a gente verificar como que estão se comportando essas emissões por nações isoladas. Aqui temos a emissão anual de CO2 a partir de combustíveis fósseis por países ou grupos de países. E aí, primeiramente, antes de olhar o gráfico, eu destaco que a União Europeia e os Estados Unidos têm uma enorme responsabilidade no gás carbônico acumulado na atmosfera. Mais de 1/3 do total histórico foi emitido por eles. Por outro lado, em ambos, a emissão tem diminuído nas últimas décadas
Então você veja, no caso dos Estados Unidos, ela começou a diminuir a partir de 2010, até um pouquinho antes, e continua diminuindo até hoje. Aqui aquela queda provocada pela pandemia, ligeiro aumento, mas a tendência geral é de diminuição. A União Europeia, nesta linha também, claramente vem diminuindo desde por volta de 1990, um pouco estável, depois diminuindo, mas nós temos aqui alguns países que levam a preocupação. O caso mais impressionante é o da China. Todo mundo sabe que houve um enorme crescimento da China nas últimas décadas e ele foi devidamente acompanhado de um grande aumento na emissão de gás carbônico. Outro dado importante é o da Índia, que tem crescido bastante e acaba de passar a União Europeia. Aqui está a linha do resto do mundo. O interessante é que a China, apesar desse crescimento assustador, vai adicionar 200 gigawatts de geração de energia solar agora em 2023. Os Estados Unidos 34 e na Europeia 48 gigawatts. Portanto, a China está fazendo realmente um esforço significativo para que a emissão de CO2, embora ela esteja aumentando a sua geração de energia tremendamente, boa parte desse aumento passe a ocorrer por fontes renováveis ou energia limpa. Há também uma grande contribuição da China para a diminuição do preço dos painéis solares, mas nos países em desenvolvimento, com exceção do Brasil e da África do Sul, essa substituição de energia suja por energia limpa tem sido modesta. E um fator interessante também é a questão dos investimentos. É um fator positivo que em 2021 e 2022 os investimentos globais na área quase dobraram. Por outro lado, os cálculos, as projeções mostram que para nós conseguirmos aquelas metas do Acordo de Paris ou próximo disso, esses valores precisarão chegar a 9 trilhões anuais por volta de 2030 e a 11 por volta de 2035. Esses valores são considerados o necessário para acelerar a transição para a energia limpa e para preparar o mundo para os impactos decorrentes do aquecimento global. Vejam, tudo isso que nós estamos dizendo é para refrear o aquecimento global. Não há como voltar, não há a menor perspectiva de se voltar a valores antigos. E fora desses valores, ainda tem que se pensar nos valores que são transferidos, que serão transferidos aos países mais pobres, para que eles também façam a sua transição. Lembrando que esse vídeo se baseia em um artigo da Nature, minha primeira observação é que nesse estudo se dá pouca importância a uma questão que no Brasil considero fundamental, o desmatamento, especialmente de florestas tropicais. Apesar de ter diminuído em 2023, o ritmo em que ele acontece é ainda alarmante. Como em geral ele é acompanhado de queimadas, emite quantidades enormes de gases de efeito estufa para a atmosfera. Além disso, essa atividade é extremamente danosa para a biodiversidade da área, provoca alterações no solo e afeta negativamente os recursos hídricos. Para termos esperança de mitigar o aquecimento global, a meta deve ser desmatamento zero. Outra observação é que, quando se fala em aumento de 1,5 graus Celsius da temperatura média global, isso leva em consideração toda a superfície do planeta. Mas o aquecimento das superfícies oceânicas é bem menor que o aquecimento em terra firme. Portanto, esse valor global de aumento de 1,5 graus Celsius significa, nas áreas urbanas, um aumento de cerca do dobro desse valor ou até mais. É por isso que se diz que em breve algumas cidades se tornarão praticamente inabitáveis, pois sua temperatura média subirá 4 ou 5 graus Celsius. Para um local cuja temperatura média já é muito alta, não haverá mais possibilidade de vida normal ali. Quanto ao mais, o artigo é esclarecedor e deixa claro que já perdemos muito tempo, e por isso o caminho à nossa frente é árduo. Mas se queremos preservar a vida em nosso planeta como a conhecemos, inclusive as vidas dos seres humanos, não temos escolha. O aquecimento global é o tema que se impõe a todos nós, em todo o planeta e agora. Nesse vídeo, nós mostramos o que deve ser feito na visão dos principais estudiosos dessa questão. Tudo que foi mostrado para vocês é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. É preciso que haja mais união, mais coesão, mais harmonia entre as nações e dentro das nações para o enfrentamento dessa questão.
E uma reflexão que eu coloco para vocês é que todas essas projeções assumem a manutenção do modelo econômico que necessita de crescimento contínuo para se manter. Diante de todas as dificuldades que se apresentam, já é hora de entrar no debate uma mudança desse modelo para outro em que o consumismo não seja tão estimulado e que o acúmulo de bens não seja considerado condição indispensável para o bem viver. Amigas e amigos do canal Ser Ciência, com este vídeo, mais uma vez, buscamos cumprir com a nossa missão de bem divulgar e divulgar de forma responsável a ciência. Neste caso, chamando todos à ação, à conscientização, ao esclarecimento da comunidade ao seu redor. Cada um de nós tem um pequeno âmbito, ou médio, ou grande âmbito de influência, conforme o caso, e cada um deve usar essa influência para esclarecer toda a comunidade humana sobre o grande desafio que é o enfrentamento da questão do aquecimento global, especialmente considerando a responsabilidade que temos para com as próximas gerações. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.